Para você ligado no Jornal da Band desta segunda-feira, nós recebemos aqui no estúdio 102 Play, estúdio de jornalismo da Band FM Sorocaba, o jurista e ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Primeiro, doutor, seja bem-vindo aqui à Band FM Sorocaba, é um prazer recebê-lo aqui para a gente tratar um pouquinho, de Lava Jato, política. Hoje o senhor está em Sorocaba para uma palestra, vai acontecer uma palestra aí para empreendedores, se não me falha a memória, aqui em uma igreja aqui em Sorocaba. E é muito legal ter o senhor aqui para a gente falar um pouquinho, principalmente desse assunto, que foi um assunto que movimentou o país durante 2, 3, 4 anos, que foi a Lava Jato. E, obviamente, o senhor agora saindo também candidato a deputado federal, vai ser, obviamente, um desafio novo aí na sua carreira. Primeira vez em Sorocaba, doutor, bem-vindo. Obrigado mais uma vez. Olá, Douglas. É minha honra estar aqui com você, com os ouvintes da Band FM. Prazer enorme estar em Sorocaba para conversar sobre coisas que possam edificar. A gente vai estar à noite na igreja da cidade falando sobre vocação, sobre chamado, sobre empreendedorismo. E é um prazer também estar com vocês falando sobre combate à corrupção, que é algo que a gente precisa muito no Brasil. Eu vejo como os dois principais problemas do Brasil, corrupção e incompetência. A gente precisa enfrentar esses problemas, se a gente quer um país melhor para nós, para as nossas famílias, para os nossos filhos. E aí eu já vou... Mas é a primeira vez em Sorocaba? Que eu lembre sim, Douglas, eu já passei muito pela região, eu trabalhei aqui do lado, trabalhei em Campinas. A gente chama de lotação o lugar em que você trabalha dentro de um órgão público. A minha primeira lotação foi Campinas, quando entrei no Ministério Público Federal. Trabalhei então aqui do ladinho, trabalhei contra o crime organizado, trabalhei em uma série de casos, trabalhei contra adulteração de combustíveis em Paulínia. Tive uma série de casos bacanas, aqui foi o berço do meu aprendizado antes de eu ir para Curitiba, e lá eu passei a trabalhar em uma série de casos de corrupção, de lavagem de dinheiro e por aí vai. Alguns conhecidos, como o Banestado, como a Lava Jato, e vários outros conhecidos, vários outros desconhecidos. A gente processou, por exemplo, o Fernandinho Beiramar, mais de 12 apreensões de drogas envolvendo lavagem também multimilionária. A gente foi buscar provas de lavagem de dinheiro envolvendo doleiros antes da Lava Jato, num caso chamado Curaçao, foi buscar provas na Holanda. A gente atuou em uma série de grandes casos antes, que fazem parte da nossa experiência, inclusive, como disse, aqui na região, uma região boa, uma região que lembra do meu primeiro ano de aprendizado profissional. Legal. Citando aí esses casos de corrupção, a gente vai começar então com o caso, talvez o caso mais emblemático no Brasil nos últimos anos, que é a Lava Jato, Essa operação, com certeza, ela é uma das mais emblemáticas do Brasil nos últimos 20, 30 anos. E chegou a ser uma unanimidade mesmo, mas acabou perdendo o valor. Quem foi o culpado disso? Existe um culpado para isso ter acontecido? Quem foi o culpado? Deixa eu dar uma informação, então, contra-intuitiva, se você está com essa impressão. 80% dos brasileiros apoiam a continuidade da Lava Jato hoje, depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo que a gente avançou e depois de todos os reveses, depois de todas as derrotas que os políticos estão imprimindo à Lava Jato. E nessa pesquisa que apurou o apoio da sociedade à Lava Jato, cerca de 80%, de novo, é uma unanimidade rara, a gente está falando de algo que é difícil você alcançar em relação a qualquer tema público. E, além disso, as pessoas perceberam, segundo essa mesma pesquisa que foi divulgada ano passado, perceberam que o que está acontecendo com a Lava Jato é em razão da reação do sistema político. Então, a gente vê uma demanda muito grande no Brasil por integridade. Mais até do que uma demanda, Douglas, as pessoas, no Brasil, elas acreditam que elas podem fazer parte da luta contra a corrupção. A gente tem 82% dos brasileiros, eles declararam que eles acreditam que eles podem fazer a diferença contra a corrupção. Esse é o maior índice da América Latina. Então, a gente tem um povo que é indignado com a corrupção e com a impunidade, a gente tem um povo que acredita que pode fazer a diferença, e a gente tem a transformação do outro lado, mas a gente precisa trilhar esse caminho até a transformação. E como é que a gente trilha? A gente trilha por meio de entendimento, de conhecimento e por meio da ação, da transformação. Mais do que a gente querer e ficar indignado e reclamar, isso tudo é saudável numa democracia, mas mais do que isso, a gente precisa nos envolver como cidadãos, exercer cidadania, participar de campanhas de voto consciente. A gente tem um ano decisivo para a nossa história, depois de tudo que a gente viveu. E como se disse, a Lava Jato, ela foi um marco na nossa história, mas não só na nossa história, foi um marco na história do mundo, foi a maior operação anticorrupção do mundo, da história do planeta. E foi o primeiro caso no Brasil que a gente conseguiu recuperar dinheiro desviado. E não recuperou 1, 2 milhões, recuperou 15 bilhões quando ninguém conseguia recuperar nenhum centavo, nenhum caso contra corrupto. Olha o que aconteceu em outros grandes casos, lá, o Paulo Maluf. A regra é impunidade.
impunidade, a gente conseguiu colocar pessoas atrás das grades, na cadeia, a gente revelou o monstro da grande corrupção. Isso não é trivial, isso é algo que todo mundo antes diria que é impossível. Se a gente conseguiu isso impossível, a gente consegue mais. E esse ano a gente tem uma oportunidade. Agora, doutor, o senhor fala que nos 80%, obviamente, as pessoas acreditam mesmo que 80%, esses 80%, até acredito que até um pouco mais disso, querem lutar contra a corrupção. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma questão de educação, e aí eu vou bem direto àquela situação. Eu vou ao supermercado, faço a minha compra, compro lá 1 litro de leite, 1 quilo de carne, alguns pães, e na hora de receber o troco, eu recebo o troco um pouquinho a mais, e ponho no bolso, fico quieto e saio. Levei uma vantagem sobre isso. Hoje a gente ainda vê que, embora haja muita essa questão das pessoas quererem lutar contra a corrupção, ainda se quer ter uma vantagem. Questão do semáforo. Eu estou com uma moto e por causa de 3, 4 segundos eu arranco com a moto e saio com o sinal fechado, com o semáforo fechado. Ou seja, isso não deixa de ser alguma forma de corromper alguma coisa, de não ir de encontro, não vai de encontro à lei. O que a lei determina? Abri o sinal, aí eu vou sair. Sinal verde, eu vou sair. Eu recebi o troco a mais. Opa, peraí. Isso aqui é seu, isso aqui é meu. Há essa questão das pessoas quererem lutar contra a corrupção, mas uma questão cultural de eu querer levar vantagem em tudo ainda, né, doutor? Douglas, então deixa eu te contar uma história que talvez mude um pouco a perspectiva e depois eu vou para números, porque eu sempre gosto de dados e números. Mas antes eu vou começar com a história. Eu estava na praia na virada do ano com a minha família. E os meus eu tenho 3 filhos e eles adoram tomar um picolé na praia. A gente restringiu a 1 picolé por dia. Picolé tá olho da cara na praia, né? R$10 cada picolé. E eu dei R$50 para eles irem até um picolezeiro. Ele estava um pouco mais longe da gente, estava uns 56 metros. Ele estava esperando naquele alvoroço de criança, né? Cadê ele chegar? Ele estava um pouco distante da gente. Deixei os dois irem correndo lá comprar o picolé. E aí eles voltaram com o troco. Ou seja, eram 3 picolés, eu dei 50 e devia voltar 20. E voltaram R$40. Aí eles me entregaram, meu filho mais velho, ele tem 8 anos. Eu falei, filho, tá errado, o troco é 20, não é 40. Vai lá e fala com ele. E os meus 2 filhos correram, foram lá, conversaram com ele, eu vi eles conversando de longe, de repente eles correm de volta e me devolvem os 40. Ele falou, pai, ele falou que tá certo. Aí eu falei, não, ele tá errado, vamos esperar ele chegar aqui e a gente conversa. Aí ele veio vindo. E aí eu parei ele para conversar e disse, olha, você deu o troco errado pro meu filho, né? Era 20, você deu 40. Ele falou, não, é que tinha R$20 dentro, colado, tinha uma nota colada dentro da outra. Esse picolezeiro não teve uma oportunidade de vantagem, ele teve 2. Eu insisti, eu falei pro meu filho ir lá e reforçar que estava errado. E as 2 vezes, um picolezeiro na praia, que estava debaixo de sol escaldante, para ganhar um troco para ele, para ganhar um dinheiro curto para ele e para a família, 2 vezes ele teve a oportunidade de ser desonesto. E ele foi corretíssimo comigo. Corretíssimo. E aí, quando ele chegou, a gente conversou, né, trocou essa ideia, conversei um pouco mais com ele falou, e aliás, eu quero ir para o Paraná, se eu tivesse no Paraná, eu votava em você. Ele falou, né, empolgado, feliz, ele gosta da Lava Jato. Então a gente vê que a Lava Jato ela teve um impacto de mudança de mentalidade em muitas pessoas. E essa pessoa com quem eu conversei, aí eu perguntei um pouco mais da vida dele, ele é um cristão católico praticante, e os princípios e valores dele fizeram ele tomar aquela decisão e fizeram ele ser correto como ele foi. Então, essa percepção de que o brasileiro, em geral, é desonesto, não é uma percepção correta. E eu agora vou para dados. Em geral, não que o brasileiro em geral, no meio total, mas sim que é uma questão até cultural. Acaba sendo uma questão Douglas, deixa eu dar dados para mudar um pouco a perspectiva do ouvinte, porque essa questão que você colocou, que a corrupção cultural, é muito espalhado. As pessoas acreditam muito nisso, mas está errado. Quando você olha pesquisas mesmo, pesquisas sérias, o barômetro da corrupção da Transparência Internacional, ele mostrou que o brasileiro, se você olhar a base da pirâmide social, se você olhar o picolezeiro, se você olhar o posto de saúde, se você foi fazer a vacina da Covid, eu duvido, ouvinte, duvido que te pediram propina. Se foi no hospital fazer qualquer tratamento para o seu filho no hospital público, eu duvido que te pediram propina. Se foi fazer uma matrícula em escola pública, eu duvido que te pediram propina. Se foi fazer ligação de água, esgoto, de energia elétrica, eu duvido que te pediram propina. E o barômetro da Transparência Internacional, uma pesquisa séria, foi feita na América Latina e Caribe, identificou que o Brasil é o 2º ou 3º país mais honesto da América Latina quando você olha para a base. O problema é de incentivos, Douglas. Quando você olha para o ambiente político, o ambiente das empreiteiras, esse ambiente é extremamente corrompido, porque existe uma impunidade, existe um foro privilegiado
quem é político não é punido pelo Supremo Tribunal Federal. Eles passam impunes. Isso incentiva a corrupção. Estudos feitos pelo professor Danieri mostraram que quando você tinha um ambiente lá controlado, em que as pessoas podiam não praticar desonestidade, era um teste. As pessoas acham que estavam participando de um experimento, mas era um teste de comportamento. E uma das pessoas, que era um ator contratado, se levanta e leva uma grande vantagem, é extremamente desonesto na frente de todos os demais, como alguém que era parte do grupo, isso aumentou o nível de desonestidade de todo mundo. E aí ele fala assim, a desonestidade é contagiosa. E aí olha para Brasília. A desonestidade é contagiosa. Olha para Brasília. E você tem uma impunidade, o cara que é desonesto, ele vira símbolo de sucesso na política. O cara é corrupto, condenado. As pessoas declararam em pesquisa que 70% não contratariam um dos candidatos aí à presidência para ser seu funcionário na empresa, ou funcionário em casa. Foi condenado por corrupção, teve a condenação anulada por uma filigrana, por uma questão processual. E aí e ele é um modelo de sucesso. Aí os outros olham para ele e dizem, vou fazer igual. Se a gente não punir os corruptos com prisão, com exclusão das urnas, com afastamento de cargos importantes, quer pela justiça, quer pelo voto, a gente estimula a corrupção, a gente estimula o mau exemplo. E o mau exemplo no Brasil vem de cima, como as pesquisas que eu mencionei mostram. Então, existe... Sim, um problema cultural de jeitinho existe, tá? Eu não estou negando que existe, mas ele não é tão grande quanto as pessoas pensam. O maior problema que a gente tem está no ambiente político, em que existem incentivos e desincentivos que fazem as taxas de corrupção serem altíssimas. Dentre esses incentivos e desincentivos estão o custo do nosso sistema eleitoral, campanhas eleitorais caríssimas, bilionárias, agora a gente tem um fundo aí de 5 bilhões, tirando o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, e a impunidade dos poderosos. A impunidade tem efeitos super maléficos, Douglas. A impunidade, em primeiro lugar, impede que os políticos corruptos sejam retirados da vida pública. Em segundo lugar, a impunidade alimenta o crime, faz valer a pena, faz compensar. E, em terceiro lugar, a impunidade faz com que o político ele reinvista uma parte do dinheiro da corrupção no seu negócio, que é a eleição e a reeleição. E ele reinveste e ele tende a se perpetuar no poder. Então, a gente tem que mudar essa realidade e a gente sabe o caminho. Agora, o que falta? Falta vontade política. Falta gente no Congresso disposto a fazer essa mudança. E qual que seria esse caminho? Parte também de uma reeducação e até uma educação política também, até porque... as crianças precisam ter essa mentalidade, porque a gente ouve isso, eu ouço isso desde que eu me entendo por gente. As crianças são o futuro do Brasil, são o nosso amanhã. Parte também dessa educação política vindo das crianças e chegando até os adultos? Com certeza. Sabe, Douglas, que experiência não é o que acontece com você. Experiência é o que você faz com o que acontece com você. É o que você aprende com o que acontece com você. Eu estava... Alguns dias agora, semana passada, estava brincando com as crianças e deixei elas dormirem tarde. E o primeiro dia que isso aconteceu, eu me arrependi. Eu falei, devia ter colocado elas na cama mais cedo, feito um tempinho de leitura. E aí, no dia seguinte, eu repeti a mesma história. E no terceiro dia, eu repeti a mesma história. Eu fiquei até mais tarde com elas brincando e não investi um tempo cultural, de ensino, de conversa, de oração. E aí eu parei e olhei para mim, peraí, eu tô sendo burro, tô sendo idiota, porque eu não tô aprendendo com o meu erro no terceiro dia. Experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Se você continuar cometendo o mesmo erro, você não está se tornando experiente, você está se tornando mais velho. Você está acumulando tempo de vida e não experiência, e não aprendizado. Nós, brasileiros, a gente viveu corrupção, eleição e reeleição de corruptos, a gente tem velhice. Mas a gente precisa agora ganhar experiência. A gente precisa lutar e mudar essa realidade. E existem oportunidades clamando por mudança. Existem movimentos da sociedade civil se organizando hoje, enquanto a gente conversa, enquanto você está me escutando, ouvinte, movimentos que estão lançando uma campanha nesse ano para a gente só eleger candidatos que preencham 3 requisitos para o Congresso Nacional. Candidatos que derrubem o fundão eleitoral, que tenham compromisso contra a corrupção e que se preparem politicamente em políticas públicas com base em evidência, que tenham preparo em educação, em saúde, em segurança e por aí vai. Porque, Douglas, eu gosto de você é um cara bacana, mas eu não deixo você fazer uma cirurgia no meu coração, a não ser que você tenha se preparado para isso. E a gente todo dia está deixando os políticos fazerem cirurgia no nosso coração, lá no Congresso Nacional em Brasília, sem que eles tenham se preparado para isso. Isso me dá a oportunidade de falar, até o senhor citou nessa última fala, a questão do fundão eleitoral. 5 bilhões foram destinados aí para as campanhas políticas. O que vem por aí, a gente vai viver uma campanha política, um processo eleitoral diferente de tudo aquilo que a gente já viu. As urnas eletrônicas estão seguras, estão sendo colocadas em xeque e
toda essa situação. Agora, a população não foi perguntada, principalmente, sobre a destinação desse dinheiro. É muito dinheiro para ser colocado em campanha política para que haja essa reeleição atrás de reeleição, e é o que nós vivemos. Eu ouvia hoje pela manhã, no próprio Grupo Bandeirantes, um comentarista falando sobre isso, né, que, se não me falha a memória, um jurista questionou a situação de não ter sido colocado, por exemplo, num plebiscito, ou num outro tipo de questionamento ao brasileiro, se ele aceitaria ou não essa destinação de verba para o fundão eleitoral. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque, claro, na verdade, o meu dinheiro, o meu imposto, que eu paguei para a educação, como o senhor disse, para a saúde, para outras situações, ele está sendo destinado, ao invés de ir para a educação, está sendo destinado para tentar eleger outros políticos que vão se perpetuando no poder, né? Exato, Douglas. É isso mesmo que está acontecendo. A gente tirou o poder do Marcelo Odebrecht, a gente tirou o poder da Odebrecht, da OAS, de escolherem quem vão ser os políticos que vão ser eleitos, porque eles colocavam rios de dinheiro nas campanhas, e a gente deu o poder para políticos, vários corruptos, que são caciques partidários. A gente tirou o poder dos grandes empreiteiros envolvidos em corrupção e a gente deu o poder para os grandes políticos envolvidos em corrupção. Que escolha é essa? É claro que o brasileiro não aprovaria. Por que eles não fazem plebiscito? Porque o brasileiro não aprovaria. O que eles estão fazendo é colocar nas suas próprias mãos todo o potencial deles se reelegerem. Porque existem pesquisas que mostram que o número de reais investidos em campanha, o dinheiro que a pessoa tem para investir em campanha, corresponde ao número de votos que a pessoa recebe. Por quê? Porque o cara inunda a cidade de campanha, de santinho, de propaganda. O cara faz aqueles programas hollywoodianos que fazem qualquer pessoa parecer um santo, quando não é um santo. Você vê aquele político corrupto na TV, ele no meio do povo, o povo abraçando ele, aquela criancinha no colo dando beijo. Né? Derrete o coração. E o cara ganha voto quando o cara não está preparado, quando o cara é corrupto, quando o cara é incompetente, quando o cara não vai resolver os nossos problemas, aqueles que a gente mais precisa sejam resolvidos como brasileiros. E, de novo, a gente tem que aprender com a nossa experiência. Não adianta fazer protesto contra isso, porque eles não vão mudar essa regra, porque essa regra beneficia eles mesmos. Não adianta fazer protesto para acabar com o foro privilegiado, porque eles não vão mudar essas regras, porque eles estão protegendo eles mesmos. Não adianta fazer protesto para mudar essa realidade quando eles mesmos são os beneficiados. E a gente aprendeu nisso em 2016. O brasileiro, você que nos escuta, fez a maior campanha por um projeto de lei de iniciativa popular da história do Brasil. Mais de 2.200.000 assinaturas coletadas em favor de projetos chamados as 10 medidas contra a corrupção. E o que o Congresso fez? O Congresso aproveitou a pior noite, a mais dramática do Brasil, quando teve um acidente do time da Chapecoense no final de 2016, e quando o Brasil estava chorando a tragédia, o Congresso Nacional destruiu aquele pacote legislativo. Por que ele fez isso? Porque eles se protegem, porque eles não têm interesse de cuidar de nós, mas sim de cuidar dos nossos bolsos. Porque a grande maioria, claro que eu não estou generalizando, não é todo político que é assim, mas existe uma fatia de políticos corretos, competentes, mas a maior parte está interessada em proteger o próprio bolso, proteger os próprios interesses e desviar dinheiro público. Veja aqui, e de quanto que eu estou falando? Deltan, torna mais concreto para nós. Torna sim. Teve uma votação nesse último ano sobre a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa é o principal instrumento de combate à corrupção no Ministério Público. O principal, o segundo principal. E o que aconteceu? Eles derrubaram, esvaziaram a Lei de Improbidade Administrativa. Com essa canetada que o Congresso Nacional deu, eles derrubaram mais de 30 ações da Lava Jato que buscavam mais de 30 bilhões de reais em multa. Dinheiro meu, dinheiro teu, dinheiro do ouvinte. Isso te indigna? Sabe quantas pessoas votaram contra a derrubada da Lei de Improbidade? 67 na Câmara dos Deputados. Cerca de 67 parlamentares votaram contra a derrubada. De 513, só 67. Isso mostra que tem gente boa sim, mas é exceção, não é regra. A gente tem que virar esse jogo, por isso a gente tem que botar mais de 200 parlamentares congressistas que mudem essa realidade. É o único jeito de a gente mudar isso, se quem está lá não vai aprovar, é a gente colocar no Congresso quem vai aprovar. É a gente colocar no Congresso quem vai mudar. E por isso é muito importante essa campanha que está sendo feita por movimentos apartidários com os quais a gente tem mantido algum contato, que falaram que vão lançar na semana que vem, um site para isso, para coletar o teu apoio, ouvinte. É fundamental você se envolver. Separa teu tempo nesse ano para isso. Eles vão lançar esse site para todos nós assumirmos o compromisso e só votar em quem vai derrubar o fundão eleitoral. É o único jeito de baixar o fundão eleitoral. Só votar em quem vai combater a corrupção, acabar
com foro privilegiado, passar a prisão em segunda instância e só votar em quem tem preparação política. E esse site, lá em agosto, parece que vai mostrar os candidatos que assinaram termos de compromisso, que preenchem esses requisitos. Você quer mudar o Brasil? Pronto, você tem um instrumento. Eles estão providenciando, a própria sociedade está providenciando, agora a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente ficar esperando a solução de cima para baixo, se a gente ficar de braços cruzados, esperando que o milagre aconteça, sem a gente trabalhar, sem a gente fazer a nossa parte, aquilo que está ao nosso alcance, a gente não está aprendendo com o passado. A gente está ganhando idade e não experiência. Se a gente quer ganhar experiência de verdade, a gente tem que lutar pela mudança que a gente quer ver. Eu sou cristão, eu tenho uma cosmovisão cristã, eu acredito que a gente tem que orar como se tudo dependesse de Deus, mas a gente precisa trabalhar, agir como se tudo dependesse de nós. Tá certo. Doutor, aí a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça agendou para o dia 22 de março, portanto, próxima semana, o julgamento desta ação apresentada pelo ex-presidente Lula contra o senhor em relação ao processo, né, do triplex do Guarujá. Como é que o senhor está prevendo essa situação, esse julgamento? Como é que o senhor está se preparando, inclusive, para esse julgamento? Legal, Douglas. Veja que a gente ofereceu acusações contra o ex-presidente Lula e não foi uma acusação oferecida por Deltan. Foi uma acusação oferecida por 15 procuradores da República. Ele tenta isolar em mim por quê? Porque é muito mais fácil você construir uma teoria da conspiração dizendo que uma pessoa está te perseguindo. Agora, quando são 15 procuradores da República, todos independentes, desvinculados, com diferentes visões de mundo, todos concursados, não estou falando de político, ele é político. Nós trabalhávamos no Ministério Público como órgão técnico. Quando nós fizemos essa acusação, eram 15 técnicos oferecendo acusação. 15 técnicos que olham cara crachá, que olham fatos, provas e a lei. E a gente oferece essa acusação por quê? Porque tinha prova de corrupção. E essa prova de corrupção foi encontrada. O juiz reconheceu e condenou. E não foi um juiz. Depois teve o tribunal, 3 embargadores reconheceram e condenaram a unanimidade. Depois foi por STJ. 4 ministros reconheceram e mantiveram a condenação à unanimidade. Então não foi nenhuma aventura, foi uma ação consistente, calcada de funcionários públicos, e aí o ex-presidente Lula, dentro da criação da narrativa dele de perseguição, entrou com uma ação civil contra mim, me pedindo contra mim mais de R$1 milhão. E essa é só um pedaço pequeno dos riscos que a gente correu na Lava Jato. Eu andei com seguranças por vários meses. Eu andei com a sombra da morte em cima da cabeça minha e da minha família por vários meses, lutando contra as pessoas mais poderosas do Brasil. Uma empreiteira implicou 415 políticos e 26 partidos. Eu estou falando das pessoas, não é só a quantidade de pessoas, é a qualidade, é o poder dessas pessoas. Estou falando das pessoas que têm a máquina pública nas mãos. Dentre esses 415 políticos implicados por uma empreiteira, estavam ali quase um terço dos ministros, quase um terço dos senadores e quase metade dos governadores. Então, pessoas que têm a máquina pública nas mãos, pessoas que eram caciques partidários, só esses partidos envolvidos tinham mais de 10 milhões de filiados. Gente, isso é um exército nas redes sociais para difamar a gente, para acusar falsamente. Mais de 10 milhões de filiados. Estou falando de pessoas que têm fortunas, rica, de fortunas desviadas, inclusive criminosamente. E estou falando de pessoas que várias delas controlam mídias. Quer mídias sociais, empresas de marketing, quer próprias rádios, TVs. Então, a gente lutou, foi uma luta de Davi contra Golias, de anões contra gigantes, de um corpo técnico contra pessoas poderosas. E aí, como parte da reação, eles entraram com uma ação contra mim pedindo mais de R$1 milhão, porque a gente fez uma entrevista coletiva em que a gente apresentou a acusação com base em fatos, em provas e na lei, reproduzindo o teor da acusação, reproduzindo o teor daquela denúncia, algo que a gente fez em relação a várias outras pessoas, algo que a gente fez em relação a vários outros acusados da Lava Jato. E entraram com essa ação, eles perderam na primeira instância, eles perderam na segunda instância, e agora foi para o Superior Tribunal de Justiça, porque o nosso sistema de justiça não acaba nunca, tem 4 instâncias, infinitos recursos, foi para a terceira instância, e a gente espera que eles vão perder na terceira instância de novo, porque isso não tem qualquer fundamento. E ainda que eles tenham poder político, ainda que eles consigam influenciar muita gente, a gente acredita que o Superior Tribunal de Justiça vai fazer um julgamento técnico. Até porque o Supremo Tribunal Federal, que está acima do Superior Tribunal de Justiça, já definiu que esse tipo de ação ele jamais poderia ter entrado contra o funcionário público exercendo seu dever, mas sim contra a União. E aí derrubaria essa ação. Então, se for ser técnico, essa ação vai cair, vai por terra abaixo. Se o Superior Tribunal de Justiça atuar de modo técnico, como eu acredito que vai atuar, essa ação não vai prosperar, não tem futuro. Agora, Douglas, esse é um pedaço do sacrifício que a gente fez na Lava Jato para servir a sociedade. A gente fez muito mais, a gente trabalhou noites, finais de semana, abriu mão de tempo de convivência com a família, a gente perdeu a paz, perdeu a tranquilidade, a gente sofreu fake news toda hora, sofreu retaliações, sofreu acusações falsas. Nada, graças a Deus, nada prosperou. E
tudo isso, toda a frustração, toda a indignação, toda a retaliação tem que nos alimentar para a gente fazer mais, para a gente fazer melhor, para a gente fazer diferente. Para a gente vencer esse sistema de corrupção, para a gente vencer esse sistema que não funciona, para a gente vencer a corrupção, para a gente vencer a incompetência. E quem vai vencer isso não é Deltan. Quem vai vencer isso é você, ouvinte, que nos escuta, participando de campanha de voto consciente nesse ano. Você espera a Copa do Mundo a cada 4 anos. Você espera as Olimpíadas porque você quer ver uma medalha no peito dos brasileiros. Agora, a verdadeira batalha nossa, a verdadeira vitória, o verdadeiro troféu que a gente pode erguer é ganhar as eleições demitindo os políticos corruptos e colocando lá pessoas competentes e comprometidas com honestidade. Agora o senhor dá a oportunidade de falar, o senhor está saindo candidato ou é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Podemos. Antes de falarmos da questão da pré-campanha e tudo mais, o Podemos pode ter uma baixa aí nos próximos dias, nesse processo todo, com o ex-deputado ou deputado estadual Arthur Mamãe Falei, que é uma questão que mexeu muito com a sociedade de uma forma geral e aí com a sociedade até global, né? Muita gente criticando e questionando a situação do deputado estadual. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? Afinal de contas, o Podemos pode abrir um processo de exclusão, expulsá-lo, mas já criou também um outro movimento, né? O MBL também está criando um movimento, inclusive até, pelo que eu entendi nas entrelinhas, o que eu andei lendo, o que eu entendi, um movimento até contra o ex-juiz Sérgio Moro, ou seja, ficou uma situação, uma balança que parece que não vai ter uma medida muito justa ali, né, doutor? Douglas, a resposta para isso é clara. Nós precisamos nos ater e nos grudar nos nossos valores, nos nossos princípios, naquilo que a gente acredita. A minha visão é a tua visão, é a visão de muitos brasileiros que têm uma visão cristã de mundo em que a gente não odeia ninguém, a gente não odeia nenhuma pessoa, a gente odeia o erro, a gente odeia o pecado, a gente odeia o equívoco, a gente condena os equívocos. Então, esse ato praticado por ele é um ato inaceitável, um ato equivocado, um ato absurdo, um ato errado. E isso tornou, inclusive, insustentável a permanência dele em razão dessa atitude, desses valores e princípios contrários aos princípios e valores que a gente defende mostrados naquela ação concreta. Uhum. De novo, não estou julgando pessoa, estou julgando uma ação dela, e isso levou à desfiliação dele. Ele pediu a desfiliação recentemente do Podemos, ele se desvinculou, e agora a grande questão nesse caso é a gente trazer à tona os valores que estão em questão. O que está em jogo? E é uma oportunidade para a gente reafirmar a importância do respeito às mulheres onde elas estejam. Onde quer que elas estejam. O respeito às mulheres, o respeito aos direitos das mulheres, e mais ainda quando as mulheres estão numa situação de vulnerabilidade, como elas estão numa guerra. E eu vi recentemente um pastor que teria sido escolhido pelo movimento do presidente Lula. Ele teria escolhido um pastor para ser o líder dentre os evangélicos, e ele falou da primeira-dama, Michele Bolsonaro, chamando ela, é uma pastinha do Congresso, porque ela corria atrás de um parlamentar, de outro, atrás de voto. Essa é uma fala inadmissível. É uma fala inadmissível. É uma fala também que desonra, desrespeita as mulheres. Onde tiver, quer seja do pastor do Lula desrespeitando as mulheres, quer seja de uma outra pessoa que faz parte, por acaso, do mesmo partido, nós temos que rejeitar, a gente tem que ficar com os princípios e com os valores, com aquilo que a gente acredita. É assim que a gente vai construir, é assim que a gente vai caminhar, é assim que a gente vai mudar o Brasil. E quando a gente fala de mudança nesse ano, não tem como a gente caminhar sem a gente reafirmar princípios, valores, sem a gente reafirmar aquilo que a gente acredita e sem a gente reafirmar a nossa fé, Douglas, a nossa fé de que o Brasil pode se tornar um Brasil melhor. Às vezes, nas palestras que eu já fiz, eu contava uma historinha de uma senhorinha que eu encontrei no avião. Eu entrei no avião, sentei do lado de uma senhorinha, muita gente falava, parabéns pelo trabalho, vocês nos representam, sigo em frente. Eu olhei para essa senhorinha, ela olhou para mim e disse, nossa, meu filho, você não é aquele menino lá da Lava Jato? Eu falei, sou sim, senhora. Aí ela olhou para mim, sorrindo, simpática, e disse, isso aí não vai dar certo. Isso lá em 2016. Ela demonstrou uma grande desesperança. Agora, o exercício que eu quero colocar para quem nos ouve você desistiria de um filho doente? Você desistiria de um pai doente? Você desistiria das pessoas que você mais ama? Você desistir do Brasil, você desistir das pessoas que você mais ama.
E se a gente não desistiria das pessoas que a gente mais ama, a gente não deve desistir do nosso país. Foi por não desistir que eu decidi sair do Ministério Público e buscar a justiça, buscar mudança no Congresso Nacional, porque eu vi que dentro do Ministério Público, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal mudou tanto as regras, derrubou tanta coisa, que é impossível a gente seguir alcançando justiça e mudando a realidade e lutando contra a corrupção de dentro do Ministério Público. E foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu largo um salário maior do que eu vou ganhar, eu largo uma aposentadoria, eu largo uma carreira. Agora, essa é a única decisão que faz sentido se eu quero seguir lutando por quem eu mais amo na face da Terra. Se eu quero seguir lutando por aquilo que eu acredito, se eu quero seguir lutando pelas causas, que são as causas de todos nós. Então é isso que eu quero convidar o ouvinte para fazer. Que você lute comigo, que você lute por mudança, que você lute pela nossa família, que você lute pelos seus filhos, pelos seus pais, nesse ano da eleição. É isso que a gente pode fazer. Perguntaria exatamente isso, mas o senhor respondeu até de uma outra forma, mais dentro daquilo que a gente queria saber, que era a expectativa dessa pré-campanha e para chegar ao Congresso Nacional. Então, como o senhor respondeu, já encerrando esse bate-papo, hoje o senhor participa de uma palestra na Igreja Família, aqui em Sorocaba. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa palestra, rapidamente, e fizesse o convite, obviamente, para o ouvinte, né, que quiser poder acompanhar também esse trabalho do senhor lá na Igreja Família. Legal, Douglas. Lá vai ser uma mensagem sobre empreendedorismo, mas com foco em chamado e vocação. É uma mensagem cristã, eu sou cristão, eu tenho falado em igrejas há muito tempo, mas agora que eu não estou mais no Ministério Público, eu falo a partir da minha fé mesmo. Antes eu trazia uma mensagem de cidadania, mas agora eu vou falar um pouco sobre qual é o chamado que Deus tem para todos nós, vou falar um pouco sobre a vocação em serviço, vocação em família, vocação em comunidade, vou falar um pouco sobre fé, sobre jornada de fé. E se você é alguém que quer escolher a tua profissão, se você não sabe o que você vai decidir, se você quer empreender, lá eles têm um ministério muito bacana, que é o Ministério Inspira e Ação. Esse ministério ele tem um enfoque de você buscar a inspiração de Deus em relação ao futuro, em relação à tua vida, em relação a como você vai atuar em comunidade, e mais do que buscar inspiração, você transformar isso em ação, você transformar isso em ações concretas. E muito bacana, porque lá eles têm também um projeto, Douglas, de não só trazer mensagens, mas de dar mentoria gratuita para empreendedores e novos empreendedores. Então eu queria convidar as pessoas não só para irem eventualmente me escutar lá sobre chamados, sobre vocação, sobre fé, sobre decisões, sobre rumos de vida, mas eu quero chamar as pessoas que querem empreender, que estão nessa área, para irem lá conhecer esse projeto. E mais, enquanto tem gente que invade a igreja, como a gente viu em Curitiba, um vereador do PT invadindo a igreja e gritando para os fiéis, gritando numa igreja católica, fascistas nunca passarão, uma velhinha lá, orando, rezando, e eles gritando, fascistas não passarão. Isso ofende os meus sentimentos morais mais básicos, Douglas. Enquanto tem gente ofendendo a igreja, ofendendo fiéis, a igreja segue fazendo o seu papel, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, trabalhando pela sociedade. E quando eu olho para uma igreja como a Igreja da Família, eu vejo que eles têm uma clínica lá que atende a população, atende a área médica, na área odontológica, na área de psicológica. Eu vejo que eles têm um mercado solidário, que eles dão um voucher para a pessoa carente ir lá e comprar o que quer dentro do mercado solidário. Eu vejo eles impactando a sociedade, servindo a comunidade de várias formas muito bonitas. Tem coisa errada na igreja? Tem coisa errada em todo lugar, Douglas. A gente tem que lutar contra as coisas erradas onde quer que elas estejam. Mas eu vejo muita gente comprometida com serviço à sociedade e amor ao próximo, especialmente nas igrejas. Eu vejo isso de modo muito presente. E assim como eu vejo muita empresa com responsabilidade social, fazendo um excelente trabalho de serviço à sociedade, de mudando a realidade ao redor. E ações positivas como essa a gente tem que reconhecer, a gente tem que espalhar, a gente tem que colocar como uma luz, como uma candeia sobre a mesa, como uma luz, como um farol, para nos trazer esperanças, ainda mais em tempos de guerras, em tempos de polarização. Quebrar um pouco. Esqueça partido, esqueça nomes, vamos trabalhar pelas pessoas, vamos mudar a realidade, vamos servir o país. Tá certo. Nós recebemos aqui, então, no Jornal da Band, desta segunda-feira, o ex-procurador da Lava Jato, jurista, Dr. Deltan Dallagnol. Doutor, prazer imenso tê-lo recebido aqui. É um bate-papo, obviamente, bem esclarecedor, principalmente falando aí sobre a Lava Jato, a gente poder entender um pouquinho mais do que foi por dentro a Lava Jato, foi muito bacana. O convite está feito para o senhor voltar aqui outras vezes, obviamente a gente continuar essa conversa e falar um pouquinho mais sobre política, sobre o que vem por aí esse ano, que é um ano tão especial. O convite está feito para o senhor voltar quando puder. Obrigado mais uma vez por estar junto com a gente. Eu que agradeço a você, Douglas, a todos os ouvintes aqui da Band FM aqui em Sorocaba.
É um prazer estar com vocês. Vejo que eu estou aqui. Eu ainda que eu seja pré-candidato, ainda que eu venha ganhar voto aqui, eu não ganho nada em Sorocaba em voto. Meus votos estão lá no Paraná. Se eu for candidato, se eu buscar essa eleição, né, eventuais apoios meus estão lá. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque a transformação que a gente precisa construir é nacional. Não depende do Paraná. Não depende de São Paulo. Depende de cada um. Depende de você. Depende de você aqui de Sorocaba. Depende de você votar de acordo com princípios e valores e você seguir campanhas como essa que eu apresentei para a gente mudar o Brasil. E eu estou vindo aqui para a gente espalhar essa ideia. Se isso aquecer o teu coração, que você que está nos escutando, eu quero te desafiar a você levar essa ideia para outras pessoas ao teu redor. Que não fique em você, que as boas ideias que circulam, que não são minhas, são de movimentos sociais que vão trazer essa campanha de voto consciente, a partidários, que essas boas ideias a gente possa espalhar para as pessoas ao redor. Se você quer mais informações sobre essa campanha, sobre combate à corrupção, sobre cidadania, me segue lá nas redes sociais, eu estou no Facebook, estou no Twitter, estou no Instagram, e me considere sempre um aliado do país, um aliado de boas causas. Não um aliado de partidos, de pessoas, mas um aliado teu, da sociedade, das pessoas, de boas causas do país. Obrigado, Douglas. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor. Você quer acompanhar, perdeu a entrevista, quer acompanhar a entrevista na íntegra, ela vai estar disponível no nosso canal lá no YouTube, o 102 Play. Paulo Roberto Júnior continua com o Jornal da Band. Vamos para o intervalo.